Olá, eu sou Rubens Souza e quero partilhar com vocês informações sobre 52 dias para uma mudança financeira. Estamos falando sobre pagamento de dívida, estamos então falando sobre organizar as nossas finanças, onde as nossas receitas têm que ser maior do que as nossas despesas. E estou dando aqui alguns exemplos que a maioria das dívidas elas são adquiridas através de juros, através então de problemas que existem, e quando a pessoa então quer organizar a sua vida, ela não sabe por onde começar. Talvez você tenha uma lista quilométrica de dívidas, ou talvez você tenha 10, 15, 5 dívidas ou ponto de dívidas que você então adquiriu. Como você deve então fazer? Quem você deve pagar primeiro? Quais são as principais pessoas a você então pagar? Quais são as formas para você então fazer primeiro? Vamos então entender um pouco sobre isso. Regras para pagamentos de dívidas. Primeiro, a dívida de maior taxa de juros. Sempre inicie o pagamento pela dívida que cobra maior taxa de juros, pois esta é a mais que vai lhe prejudicar. Separe a maior parte de sua verba para eliminá-la e liquide as outras aos poucos. Ou seja, vamos pensar comigo. Se você tem uma dívida que ela está então gerando para você em torno de R$200 por mês de juros. Você deve 3.000 mais 200. 3.200 mais 200 e assim sucessivamente. As outras dívidas não estão com juros e estão gerando praticamente pouco ao mês a mais. Ok. Então o que você deve fazer? O primeiro passo, vai então em cima daquela que está te onerando mais. Aquela que é de maior influência sobre a sua vida. Junte então os recursos, parcele então ela se você então precise parcelar e elimine. Segundo conselho, elimine uma por vez. Assim que você termina uma, concentre-se na outra e assim sucessivamente. Um grande erro é assim, a pessoa deve para 10 pessoas. Eu vou aumentar a lista. A pessoa deve para 15 pessoas. E aí ela tem R$500. E aí geralmente ela faz assim, ela pega 50 e dá para um, 50 e dá para o outro, 70 e dá para o outro, 30 e dá para o outro. A hora que ela terminou, ela não pagou ninguém e na realidade não agradou ninguém. É muito melhor você pegar então esses 500 e olhar para a dívida. Qual dívida que eu consigo pagar então com esses 500? Elimine. Por exemplo, eu tenho uma regra básica sobre isso. Se você deve 3 para um, 2 para outro, 1.000 para outro, e para 10 você deve 100. Geralmente a pessoa pega 3.000 ou 1.000 e vai lá e dá para aquela que está devendo 3, para ficar devendo 2. Não é correto você fazer isso. Quando você eliminou então as maiores taxas de juros, então você deve pegar o valor e amortizar as dívidas da qual dá o seu montante. Mais ou menos assim, você sobrou R$500, você tem 3 dívidas de 50, dá 150, você tem uma de 200, dá 350, você tem então mais uma de 150, deu 500. Nessa pancada você vai eliminar 5 pessoas de uma vez só. Você vai eliminar a dívida com 5 pessoas e vai ficar com menos pessoas para você então resolver o problema. Ficou claro para você? Então vá pagando dessa forma. Ao eliminar uma, aumente o valor da liquidação da próxima. Ou seja, você pagou essas. No mês que vem, no tempo seguinte, você então vai ter mais recursos para você então pagar as próximas. E assim sucessivamente. Só volte a gastar crédito depois do valor total de quitação, da educação da sua conta, da educação financeira então ter acontecido sobre a sua vida. Não gaste antes. Elimine todos os cartões de crédito, tudo que então possa te prejudicar, tudo aquilo que
possa então estar destruindo a sua vida. Elimine tudo, porque não faz sentido você paga uma conta e faz duas, paga duas e faz três, você nunca vai acabar. Você sempre vai ter então contas para pagar. Vai eliminando. Terminou de eliminar, aí coloque tudo isso na organização financeira para você ter então a prosperidade. Não se esqueça de você então fazer o diário de bordo, preencher então todas as lacunas do nosso livro, do nosso curso, e se estiver fazendo sentido para você esse curso, dê um like, compartilhe com outras pessoas, envie esse link para outras pessoas, faça com que pessoas também melhorem a sua forma, a sua renda, a sua maneira então de ser. E assim nós vamos vivendo e ultrapassando as barreiras, tá bom? Até a próxima aula, até o próximo momento.